nossa casa. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre em nossos corações. Convido para fazer Joelma para fazer a leitura preparatória. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Leitura preparatória, Linha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Tribulações. Também nos gloriamos nas tribulações. Paulo, Romanos 5:3. Comentando Paulo de Tarso os favores recebidos do plano superior com muita propriedade, não se esquecia de acrescentar o seu júbilo nas tribulações. O cristianismo está repleto de ensinamentos sublimes para todos os tempos. Muitos aprendizes não lembram apóstolos da tranquilidade, senão em seu encontro divino com o Messias às portas de Damasco, fixando-lhe a transformação sob o hálito renovador de Jesus. E muitos companheiros se dirigiam ao coração, mentalizando-lhe a coroa de espírito redimido e de trabalhador glorificado na casa do Pai Celestial. A palavra do grande operário do Cristo, entretanto, não deixa margem a qualquer dúvida quanto ao preço que ele custou a redenção. Muita vez, reporta-se as dilacerações do caminho, salientando as estações educativas e restauradoras entre o primeiro clarão da fé e o supremo testemunho. Depois da bênção consoladora que lhe reforma a vida, eio entre açoites, desesperanças e pedradas, entre a graça de Jesus, que ele fora ao encontro, e o esforço que ele competia efetuar, por reencontrá-lo, são indispensáveis anos pesados de serviço áspero e contínua renunciação. Reparemos em nós mesmos, à frente da luz evangélica. Nem todos renascem na terra, com tarefas definidas na autoridade, na eminência social ou no governo do mundo. Mas podemos asseverar que todos os discípulos, em qualquer situação ou circunstância, podem dispor de força, posição e controle de si próprios. Recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência, e, em verdade, ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. É necessário acordar com um dia, seguindo-lhe o curso brilhante de serviço, nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. A existência terrestre é passagem para a luz eterna, e prosseguir com Cristo é acompanhar-lhe as pegadas, evitando o desvio insidioso. No exame, pois, das considerações paulinas, não olvidemos que se Jesus veio até nós, cabe-nos marchar desassombradoradamente ao encontro dele, compreendendo que para isso o grande serviço de preparação há de ser começado na maravilhosa e desconhecida terra de nós mesmos. Que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Assim seja. Convido agora nosso irmão Alberto para fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Deus Todo-Poderoso, fonte fecunda e imortal de luz, de felicidade e de virtude. Os espíritos encarnados e desencarnados presentes neste ambiente, cedendo ao movimento dos seus corações, venha a Ti, Senhor, pedir graças e amor, paz e muita consciência em tudo. Que possamos nos desenvolver esse trabalho apresentado pelo nosso irmão Douglas, absorver todo esse ensinamento que vos será passado, Senhor. Agradecemos a todos e pedimos a proteção dos nossos anjos, nossos guias espirituais,
para que possamos desenvolver a contento em nome de Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Para a leitura do Evangelho, convido nossa irmã Dona Glair. Boa noite a todos, irmãos encarnados e desencarnados, sejam bem-vindos a essa casa de oração. O Evangelho segundo o Espiritismo, prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao redor, ao receber as obras do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssona vossas vozes, e que nem um hino sagrado. Elas se estendem e repercutem de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também, uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade, muita luz a todos. Sim. Meus irmãos e minhas irmãs, é com muita alegria que nesta noite nós recebemos o nosso irmão Douglas, que é o responsável pela reflexão da noite. Douglas é de Itabaiana. Ficamos muito felizes com a sua visita aqui nesta casa. Que a espiritualidade amiga possa lhe inspirar e que a reflexão possa ser um bálsamo em nossas almas e em nossos corações. Seja bem-vindo, Douglas. Pode ocupar o espaço da tribuna. Jesus te abençoe. Boa noite a todos. Que a doce paz do nosso Mestre e amigo Jesus de Nazaré esteja conosco, harmonizando os nossos pensamentos e nos oportunizando na noite de hoje compreender um pouco mais acerca desta doutrina que esclarece, conforta e consola os corações, os pensamentos, os espíritos encarnados e desencarnados, e nos dá o âmago para prosseguirmos em frente nesta caminhada deste mundo de provas e expiações. Na noite de hoje, por primeiro, eu gostaria de agradecer ao convite da casa, na pessoa do Alberto e da Elizabeth. São pessoas queridas que nos conhecemos há alguns meses atrás, lá na cidade de Ribeirópolis, e desde então permanecemos o nosso vínculo de amizade. Recentemente estive em Ribeirópolis também fazendo a exposição e o mesmo ainda atenuou ao convite para vir a Nossa Senhora das Dores. É uma alegria estar nessa cidade por ser minha primeira vez estando aqui em Nossa Senhora das Dores.
vir de Itabaiana acompanhado do meu noivo, que está ali assentado no meio de vocês. E para nós é uma satisfação estarmos aqui reunidos, juntos, propagando este Evangelho redivivo que nos traz por meio da doutrina espírita. Na noite de hoje, nós vamos compreender um pouquinho sobre a temática Já é hora de despertar. Quando nós falamos sobre despertar, nós logo lembramos de um objeto que temos muito costume de adicionarmos em nossa vida cotidiana. Quem não adiciona na sua vida um alarme para despertar para alguma coisa? Seja para tomar um medicamento, seja para ir ao trabalho, seja para um momento de estudo, seja para vir à casa espírita, seja para a sua refeição. Qual o propósito deste alarme? O alarme nada mais é do que um objeto que nos condiciona a entender e sairmos do estado que nós estamos naquele instante. Quando nós despertamos, nós saímos do nosso estado de inércia ou de torpor. Muitas das vezes nós estamos em um estado de paralisia e é necessário que nós despertemos para compreendermos aquilo que virá logo em seguida. Quando nós estamos dormindo, nós soamos o alarme para que nós nos despertemos porque estávamos dormindo. Então precisamos acordar. E por que a temática da noite de hoje nos convida a este momento de sairmos desse estado de torpor? Porque muitas das vezes nós ainda estamos nesse mundo de provas e expiações, vivenciando o processo de dormência. Que dormência é essa? Uma dormência espiritual. Quando nós falamos sobre o despertar no âmbito religioso, diz-nos a doutrina espírita que o despertar do âmbito religioso ele está condicionado quando aquele ser ele entende que no íntimo do seu coração ele já é um solo fértil para a palavra divina. E aí eu trago a primeira reflexão da noite de hoje para nós. Somos solos férteis para ouvirmos a palavra divina e pormos em prática no nosso dia a dia? Esse é o convite que a doutrina espírita nos faz todos os instantes da nossa existência. É de que nós nos despertemos para o nosso momento do aqui e do agora, para buscarmos o nosso melhoramento todos os dias da nossa existência. É fácil? Não é fácil. Mas voltamos ao que disse Jesus de Nazaré na sua vida pública. Ele disse que nós seríamos capazes de fazer o que ele fez e muito mais. Essa é uma fala de Jesus. Mas para melhor entendermos essa distinção da nossa dormência no estado religioso, eu trago aqui para nós uma abordagem que uma querida amiga, Ana Teresa Camasmi, ela descreve nesta obra chamada Caminha que a Vida Te Encontra. Ela inicia esta obra logo no primeiro capítulo falando sobre ser preciso despertar. É o nosso tema da noite de hoje. Quando Ana Teresa inicia o seu capítulo falando de que é preciso despertar, ela faz uma analogia de pensamentos, trazendo para nós dois personagens da vida humana. Primeiro, um andarilho, segundo, um peregrino. E aí ela traz-nos a comparação do que cada um destes dois seres fazem na sua vida. O andarilho é aquele que está somente caminhando. Ele não tem nenhum objetivo, ele não tem nenhuma centralidade de pensamento, ele não sabe aonde ele quer chegar, ele apenas está a caminhar. Enquanto o peregrino, ele parte de uma maneira diferente. O peregrino, ele tem um objetivo para onde quer chegar. Ele entende que cada passo que ele vai dando é um processo na sua vida. E é por isso que ele está sempre caminhando, buscando o seu melhoramento. E aí eu trago a segunda reflexão da noite de hoje para nós. E nós? Somos ainda andarilhos, estamos caminhando neste mundo de provas e expiações, vivendo a nossa existência apenas caminhando, ou nós já temos um objetivo?
Se nós entendermos que o nosso objetivo seja Jesus de Nazaré como guia e modelo da humanidade, nós já percebemos que estamos pouco a pouco despertando para a nossa vida, para o nosso estado do aqui e do agora. Diz-nos a espiritualidade amiga que bate-nos à porta o mundo regenerado. Nós estamos caminhando para este mundo, saindo do mundo de provas e expiações e entrando neste mundo de regeneração. Joana de Ângeles, no livro Mundo Regenerado, uma psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, ela vem dizer que, por mais que as pessoas não busquem o seu progresso, chegará um determinado momento que o universo vai se propor que nós progredamos. E é necessário o nosso progresso. E como nós vamos perceber que estamos progredindo? Observando as nossas atitudes ainda neste momento. Quais as nossas atitudes? E aí voltamos a pensar, estamos praticando aquilo que fez o Jesus de Nazaré durante a sua vida pública? Ou nós estamos fazendo algo contrário àquilo que ele fez durante a sua vida pública? Sabemos que o que Jesus fez durante a sua vida pública, em determinadas situações, elas fogem da nossa vivência atual, mas nós podemos aperfeiçoar. É para isso que Jesus é o guia e modelo da humanidade, para entendermos que com Ele nós iremos conseguir o nosso progresso, a nossa mudança de vida. E isso se dá não do dia para a noite. Não é dormindo hoje que amanhã eu acordo de uma forma diferente. É no nosso processo, na nossa caminhada diária que nós vamos despertando. Quando nós percebermos que estamos sendo verdadeiros solos férteis para ouvir, para enxergar e para sentir a palavra divina, nós estamos tendo a certeza de que estamos despertos para este mundo regenerado que bate à nossa porta. E é por isso que nós somos convidados a despertar. É por isso que Paulo fala lá na epístola própria dele, do livro dos Efésios: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Quando Paulo faz-nos essa afirmativa, ele nos traz dois verbos de ação. Primeiro, é necessário que eu desperte, para que depois eu levante. Quando nós estamos dormindo, qual o primeiro passo que nós damos? Nós abrimos os nossos olhos. Depois que abrimos os nossos olhos, nós levantamos. Quem aqui levanta primeiro do que abrir os olhos? É muito difícil isso. Mas nós somos convidados a despertar, a enxergarmos aquilo que é necessário para a nossa transformação íntima e moral. É por isso que a doutrina espírita nos traz uma palavra tão linda que convida a reflexão de cada um de nós, chamado reforma íntima. Quem nunca ouviu essa palavra? É fácil fazer uma reforma? Não. E mais, uma reforma dentro de nós, ela é fácil? Por que não é? Porque quando nós queremos mudar dentro de nós mesmos, nós percebemos aquilo que nós temos dentro de nós, que ainda está indo de encontro ao pensamento crístico, ao pensamento do nosso querido amigo Jesus. Então, quando nós entendermos sobre esse já é hora de despertar, nós vamos poder perceber que tudo está vinculado ao nosso melhoramento espiritual e social. Quando nós estamos bem intimamente, nós estaremos bem também socialmente. A paz, ela não começa do exterior, ela começa do nosso interior. A guerra que está atrelando, vivendo ao nosso momento do aqui e agora, ela não vai se acabar com uma outra guerra. É necessário que se haja paz. Quando não se encontrarmos nesta paz, quando nós não estivermos em paz íntima, nós não conseguiremos fazer essa transformação que o mundo espera de cada um de nós. É por isso que nós somos chamados.
E para isso nós devemos pensar e olhar de que tudo na nossa vida tem um tempo. Todos nós temos um tempo. Existem pessoas que despertam da sua vida por um momento de dor. Quem vem à casa espírita, e agora eu abro para todos nós, quem está aqui na casa espírita, não precisa levantar a mão no seu pensamento. Quem está aqui na casa espírita ou nos acompanhando pelas redes sociais desta casa, que veio pela dor, e aí você vai pensar se você veio pela dor. Outras pessoas vieram à casa espírita pelo amor, pela curiosidade. E aí eu falo de mim. Eu vi a casa espírita pela curiosidade. Vi e gostei. E estou aqui até fazendo exposições espíritas, que nem imaginava, mas a espiritualidade nos convida. E outros ainda permanecem dormindo, porque ainda não acordaram para o seu momento do despertar. Por isso que é necessário pararmos para refletir se nós já estamos despertos para o que Jesus quer de nós, ou nós ainda permanecemos dormindo. Porque se nós estamos ainda dormindo, é necessário acordar. É necessário fazer o que disse Emmanuel no livro Pão Nosso, no capítulo 67, intitulado Necessário Acordar. Porque nós precisamos acordar? Porque é chegado o momento, é chegado a hora, porque nós não temos mais tempo de esperar. Passamos pela nossa infância, chegamos à adolescência, adentramos na juventude e estamos na fase adulta. Alguns já chegaram na fase idosa. É tempo ainda de despertar? Com certeza. Porque nós não podemos parar e deixar para fazer aquilo que nós podemos fazer aqui e agora para uma outra existência. Muitas das vezes nós temos costumes de dizer: aquilo que eu não fizer agora, eu faço na próxima existência. Pela misericórdia infinita, não pensem assim, porque numa próxima existência nós vamos ter débitos ainda maiores a serem pagados. E quantas vezes nós queremos voltar nessas existências? Nós precisamos sair da terceira escala de espíritos para partirmos para a segunda escala. Nós precisamos buscar o nosso melhoramento para nos encontrarmos como espíritos puros. Nós somos chamados a sermos espíritos puros. É um chamado que Jesus faz a cada um de nós. Mas para isso é necessário que trilhemos passo a passo da nossa vida e despertemos enquanto ainda existe tempo, enquanto ainda existe a hora. E como nós vamos compreender este nosso despertar? O primeiro passo para entendermos o nosso despertar é reflexionando as nossas vicissitudes. E o que é isso? Quantos vícios eu ainda tenho na minha vida que preciso melhorar? E aí cada um de nós faça a devida reflexão. Diante dos nossos vícios que ainda temos na nossa existência agora, é necessário percebermos que todo o nosso vício ele está vinculado com uma forma de melhoramento para cada um de nós. É por isso que nós precisamos entender de que estamos neste mundo de provas e expiações, vivendo aquilo que nós fomos condicionados a passar, porque nós escolhemos. Quando estávamos no processo reencarnatório, nós escolhemos a família que queríamos vir, nós escolhemos o esposo que queríamos ter, nós escolhemos os filhos que queríamos ter, inclusive as provas e expiações que nós queríamos ter. Então tudo isso é escolha nossa. Não queiramos fugir da nossa responsabilidade. É necessário entendermos que nós somos responsáveis por nós mesmos. Quando nós pararmos e refletirmos de que nós somos os responsáveis pelas nossas práticas viciosas, nós vamos entender que o melhor
de nós se encontra quando nós nos espelharmos em Jesus de Nazaré. Ele que trouxe para nós a mensagem: amarás uns aos outros como eu vos amei. Se nós praticarmos simplesmente o amor como Ele nos ensina, nós estaremos fazendo o que nos disse um pensador, um espírito tão evoluído que na doutrina católica é chamado de santo, de que o amor cobre uma multidão de pecados. Quando se fala sobre isso, não é mentira, é para entendermos de que a prática do amor é sim uma forma de mudarmos e transformarmos a nossa vida. O segundo ponto para entendermos como despertar neste processo que nós estamos vivendo no aqui e no agora, é entendermos o objetivo da nossa reencarnação. Por que nós estamos aqui? Qual o propósito de eu estar aqui? Qual o propósito de estarmos nesta cidade, nesta família? Tudo isso tem um propósito. Quando nós pararmos e analisarmos o objetivo da nossa reencarnação, nós vamos perceber de que a transformação íntima dentro de cada um de nós, ela acontecerá de maneira paulatina, mas de maneira que nos traz o pensamento transformador. Quando nós ainda não compreendemos o processo por que estamos aqui, porque estamos neste planeta, porque estamos sofrendo, porque muitas das vezes nós questionamos: eu sofro tanto, enquanto Elizabeth não sofre nada, eu vejo ela só sorrindo, alegre, feliz, enquanto estou aqui sofrendo, amargurado. Mas será que os nossos sofrimentos não são piores ou semelhantes do que o dela? Mas ela entende o processo que ele esteja passando. Quando nós pararmos e percebermos o processo de dor e sofrimento que nós estamos passando, nós vamos entender que as nossas provas e as nossas expiações, elas são nada mais, nada menos do que aquilo que nós podemos carregar. Jesus nos disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ele não disse: quem quiser me seguir, pegue 1 quilo de isopor, bote no seu ombro e me siga. Ele nos convidou a carregarmos as nossas cruzes. E qual a cruz que nós temos na nossa vida? A cruz não é somente um símbolo de sofrimento. A cruz é um símbolo de transformação moral, da prova de amor que Ele teve para conosco. E é isso que nós precisamos entender, de que a cruz ela é necessária para buscarmos dentro de nós a nossa transformação íntima. A essa reforma íntima que a doutrina espírita nos mostra, a essa reforma íntima que o prelúdio do Evangelho da noite de hoje nos convida, que traz a mensagem por meio do Espírito de verdade, enfatizando de que o Espiritismo é sim a essa terceira revelação tão aguardada pela humanidade, e que nós estamos aqui bebendo desta terceira revelação. Graças a Allan Kardec, temos a oportunidade de verbalizar que somos espíritas. Há tempos atrás, nós éramos convidados a ir ao encontro daquele dor e do sofrimento, mas não indo para outra linha de pensamento, permanecendo no nosso sentido sobre esse objetivo de reencarnação, porque só assim nós teremos o passo para irmos para o terceiro ponto, de entendermos que o maior obstáculo da nossa vida é eu mesmo. O maior obstáculo da minha vida sou eu. O maior obstáculo da vida de cada um de vocês é cada um de vocês. Não adianta querermos pensar que o maior obstáculo da minha vida seja Alberto, seja Júnior ou Elizabeth ou qualquer um de vocês. O maior obstáculo da minha vida sou eu. Eu quem crio os obstáculos da minha vida. Os nossos sonhos, quem pode realizar? Somente nós mesmos.
Se os nossos sonhos somente nós podemos realizar, porque nós queremos dar ao outro a culpa daquilo que nós não conquistamos, daquilo que nós não conseguimos? É muito fácil querer que o outro faça aquilo que é de nossa responsabilidade, mas é muito difícil parar e querer fazer nós as nossas devidas responsabilidades. Então precisamos parar e entender que o maior obstáculo da minha vida sou eu. Quando eu entendo que eu sou o meu maior obstáculo da minha vida, eu melhoro as minhas vicissitudes, eu entendo o objetivo da minha reencarnação e eu vou fazendo a minha reforma íntima como quarto ponto dessa transformação. Quando nós fizermos esta reforma íntima, nós já estaremos sendo o solo fértil para ouvir, enxergar e viver a palavra divina. Que palavra é essa? Os ensinamentos do nosso querido e amigo Jesus de Nazaré. Quando ele vem, há 2000 anos atrás, chamar a cada um de nós à reflexão. 2000 anos depois, estamos em 2025, ainda não entendemos o que ele quis dizer para nós e ainda ficamos pertinando aos teus ensinamentos. Emmanuel vai falar sobre isso para nós daqui a alguns segundos. Que ainda passamos sendo esses grandes números de adventícios do cristianismo, mas que ainda criticamos, negamos e ainda questionamos aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus pregou, aquilo que ele trouxe para nós como exemplo, porque ele nos foi o guia e é o guia e modelo da humanidade. Quando nós passarmos por esses 4 pontos, nós chegaremos ao 5º, que é alcançarmos a plenitude. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que a felicidade não é deste mundo. É uma escrita do nosso espírito amigo Nicolas, em que ele vai enfatizar de que a felicidade não é deste mundo. Mas a felicidade nós não podemos esperar para alcançarmos no outro mundo. Que mundo é esse? No mundo espiritual. A felicidade ela começa no nosso dia a dia, com práticas felizes que nós temos. Seja com um sorriso, seja com a realização do nosso sonho, uma conquista de trabalho, uma aprovação no concurso ou vestibular, seja com o carro que nós conquistamos, com uma moto, uma casa. Tudo isso são felicidades. Sabemos que ela não é uma felicidade plena, não é uma felicidade completa, mas é uma felicidade momentânea que traz para cada um de nós a informação e ao entendimento de que nós podemos sim conseguir alcançar a verdadeira felicidade. Ninguém permanece feliz sempre 100%. Nós estamos passando por nossos processos de mudanças. Às vezes nós estamos felizes, às vezes nós estamos tristes. Às vezes nós estamos tristes, às vezes nós subimos para a felicidade. O que nós não podemos ficar é somente na infelicidade. Porque se nós ficarmos na infelicidade, nós atrairemos espíritos infelizes para nosso padrão vibracional. Todos nós sabemos que os espíritos se comunicam conosco por meio dos nossos pensamentos. Se nós melhorarmos os nossos pensamentos, se nós despertarmos, se nós enxergarmos na palavra divina por meio do Evangelho segundo o Espiritismo, por meio dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, nós iremos transformar ao nosso padrão vibracional. Nós vamos mudar a nosso estado que nós estamos, passando por dor e sofrimento. E aí vamos praticar o que Elizabeth já pratica. Porque ela já entende que está no mundo de provas e expiações, ela já entende que a sua dor e o seu sofrimento foi uma escolha dela, então ela já vai fazer diferente ao seu sofrimento, porque ela entendeu de que tudo o que ela passa existe uma causa.
Allan Kardec pergunta, na questão primeira do Livro dos Espíritos, o que é Deus? E a espiritualidade responde, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, tudo que nós passamos na nossa existência é causado, é oriundo da divindade que é Deus como inteligência suprema. Tudo que nós estamos imergidos é uma causa proveniente de Deus. Então, se nós passamos por nossa dor e por nosso sofrimento, Deus nos oportunizou a isso. E aí vocês podem questionar, mas Deus, Ele não é bom, Ele não é misericordioso, mas Deus, Ele é todo poder, toda justiça e toda bondade. Ele nos dá aquilo que nos é capaz de vencermos e de passarmos durante a nossa existência. Por isso nós somos convidados a parar e a refletir, buscando dentro de nós a nossa transformação íntima. E é para isso que o Espiritismo nos convida, como esse bálsamo transformador, porque se nós praticarmos o amor de maneira com veemência, de maneira forte, de maneira em que o outro enxergue dentro de nós a nossa transformação, nós seremos capazes de perceber de que estamos trilhando o caminho que nós somos convidados a trilhar. Por isso, meus queridos amigos e irmãos, já é hora de despertar. Não há mais tempo de dormir. Não há mais tempo de esperar que venha, Jesus volte. Não é mais tempo de fazermos isso. É tempo de estudarmos, reflexionarmos e percebermos de que a mudança de vida, ela acontece dentro de cada um de nós. Quando nós mudarmos a nós mesmos, nós vamos conseguir mudando pouco a pouco, não ao outro, mas tudo à nossa volta ele vai se mudando. Quando eu estou bem inteiramente no meu íntimo, o meu irmão ele vai estar bem. Quando eu estou em paz, lá fora também vai estar em paz. Por isso que nós precisamos buscar todos os dias o nosso equilíbrio. E como nós vamos conseguir? Por meio da oração, por meio da prece, por meio da prática do Evangelho. Não seja somente o Evangelho no lar, o Evangelho íntimo nos nossos momentos de oração. Uma boa leitura, uma boa escuta, a prática de vir à casa espírita, de estudar, de compreender. Tudo isso nós vamos perceber como sendo o momento de despertar. Então, para melhor entendermos a tudo isso que falávamos alguns instantes atrás, em um livro, nesta última obra do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Divaldo, nesta obra, é escrita pelo espírito amigo de Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues é um espírito que estudou sobre Cristo durante 200 anos. Ela é baiana. Antes de desencarnar, contribuía significantemente para a doutrina espírita. Quando desencarnou, continuou suas contribuições por meio das psicografias do nosso querido Divaldo Pereira Franco. E Divaldo, nesta obra, mais especificamente no capítulo 27, vem falar-nos de uma passagem que está lá nas Escrituras, nos Evangelistas, quando passa pelo processo da ressurreição de Jesus. Quem nunca ouviu falar sobre a passagem dos discípulos de Emaús? O que é essa passagem? Amélia Rodrigues nos conta que Emaús é uma cidade também conhecida como Nicodemos. Ela fica ao oeste de Jerusalém. Então essa cidade ela é só citada uma vez nas Sagradas Escrituras. E o que acontece em Emaús? 2 discípulos de Jesus retornavam de Jerusalém, porque o que tinha acontecido em Jerusalém? Tinha sido o momento da crucificação do nosso querido Jesus. E estes 2 discípulos retornam à sua cidade natal. Jerusalém ficava mais ou menos a 32 quilômetros
Emaús ficava a mais ou menos 32 quilômetros de Jerusalém. E estes dois discípulos retornam para a sua cidade de Emaús. E eles vão caminhando. Enquanto estão caminhando, conta-nos Amélia Rodrigues, eis que se aproxima deles dois, um certo estrangeiro, uma terceira pessoa. Eles não entendem quem seja essa pessoa. E esse estrangeiro começa a questionar por que eles estavam conversando baixinho, por que eles estavam tristes, por que eles estavam vivendo aquele momento de tamanha tristeza enquanto caminhavam retornando à sua casa. E eis que um dos discípulos pergunta: sois estrangeiros que não sabes o que aconteceu em Jerusalém? Ao dizer isso, eles continuam a explicar a este estrangeiro o que tinha acontecido em Jerusalém, que Jesus tinha sido julgado, condenado e tinha sido crucificado à fronte da praça pública, enquanto muitos abjuravam a ele. Dizendo isso, o estrangeiro responde: mas tudo isso que ele passou não era necessário para que se cumprisse as Escrituras, quando Isaías falava de que viria após João Batista e que traria boa nova à humanidade, e que ele seria julgado, condenado e crucificado. E dizendo essas palavras, eles iam caminhando, e os dois discípulos não entendiam quem seja esse estrangeiro. Mais à frente, quase se aproximando da cidade de Emaús, a noite declinava, as estrelas estavam aí sobre o céu estrelado, e estes dois discípulos convidam o estrangeiro para ficar, e diz o seguinte: continuarás caminhando por meio desta estrada perigosa? É escuro, a noite já declina. Fica conosco, hospeda-nos conosco. Dizendo isso, esse estrangeiro, ele permanece junto aos dois discípulos. E eis que é chegado o momento em que eles vão ceiar, eles vão saciar da sua fome física. Ao chegar o momento, este estrangeiro parte o pão. Ao partir o pão, os dois discípulos reconhecem de que não era um simples estrangeiro, mas que nada mais é do que Jesus de Nazaré. Jesus, ele é reconhecido por tuas chagas, quando ele parte o pão. E eis que esses dois discípulos, ao reconhecerem, diz: és Jesus. Ao dizer essas palavras, o estrangeiro desaparece da sua frente, e eles retornam a Jerusalém para contar o que havia acontecido. Ao retornar a Jerusalém, eles queriam levar essa mensagem de que Jesus tinha aparecido para eles, lá em Emaús. Mas o que essa mensagem traz para nós como reflexão? Para percebermos de que às vezes nós somos como os discípulos de Emaús. Estamos tão adormecidos, conhecemos Jesus, estudamos sobre Jesus, ouvimos sobre Jesus, e nós só o reconheceremos quando ele partir o pão. Será que o partir do pão de Jesus não vai ser um pouco tarde, se nós queremos o reconhecer? Por isso que é hora de despertar. Por isso que Amélia Rodrigues nos convida a essa reflexão, de percebermos de que é chegado o momento de acordarmos e de fazermos como Paulo, que teve a sua transformação de ser. Deixa de ser Saulo e passa a ser Paulo. Deixa de ser um perseguidor dos cristãos e passa a ser aquele que é o ícone da cristandade, o modelo que transformou a muitos por meio do seu exemplo de vida. Que façamos o que fez Paulo quando convidou a cada um de nós para despertarmos porque estamos dormindo, levantarmos porque estamos mortos, e assim o Cristo nos esclarecerá. Primeiro, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo vos esclarecerá. É chegada a hora, é chegado o momento de nós despertarmos.
que saiamos daqui entendidos de que é o momento de despertarmos, despertar do aqui e do agora, e ao retornar ao nosso lar, ao repousar hoje à noite, que tenhamos um sono tranquilo, restaurador, transformador, que os nossos pensamentos eles sejam assistidos por meio da espiritualidade amiga, que o mentor espiritual de cada um de nós nos oportunize estarmos tranquilos e em paz, e de entendermos de que precisamos despertar, porque é chegado o momento, é chegada a hora. Que o intitulamento desta casa de estudos, tida como nome de Francisco de Assis, que elevemos a espiritualidade franciscana na sua vivência mais simples do ser, que é exemplo deste tão ícone da humanidade, que trouxe para nós a oração tão bela, como forma de que fôssemos instrumentos de paz. Que nós sejamos capazes de levar a paz para o mundo, a começar dentro de nós, levando para a nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa circunferência, a nossa comunidade, a nossa cidade, e alcançaremos a paz do mundo. Que esta paz reine nos nossos corações e nos nossos pensamentos, e que assim façamos como nos fez o nosso Rabi da Galileia, o Jesus de Nazaré, que nos convidou à transformação íntima profunda de cada um de nós. Que todos vocês, encarnados e desencarnados, permaneçam nesta mesma paz, voltados a esse estudo com veemência desta doutrina, que consola tantos corações, que conforta tantas lágrimas e que traz o esclarecimento a tantas obscuridades dos nossos pensamentos. Que o mentor espiritual desta casa se debruce humildemente de cada um de vocês e que permaneçam firmes no propósito, levando com a vida de cada um a mensagem do Jesus de Nazaré. Que a paz dele permaneça em nossos corações e em nossos pensamentos, e que assim retornemos aos nossos lares, energizados por essa paz e transformados, porque é chegada a hora de despertar. Muita luz, muita paz. Muito obrigado, Alberto, pelo convite. Elizabeth, querida, é uma satisfação enorme estarmos aqui juntos com vocês. E numa outra oportunidade, quem sabe, retornaremos a esta casa de amor, de gratidão, de reconciliamento e de muita ternura e de muita paz. Muita luz a todos vocês e muito obrigado. Olá, gente. Veja que é sempre bom, né? Ouvir uma palavra nova, uma pessoa ainda jovem, e que eu sempre tenho dito para vocês que é a beleza da doutrina espírita, porque a doutrina espírita, ela não tem fronteiras, né? Ela sempre abre as portas, ela sempre abre os corações para acolher todos aqueles espíritos encarnados e desencarnados de boa vontade. Então, às vezes a gente fica pensando, a doutrina espírita está envelhecendo, não é? E nós estamos envelhecendo também, mas eu vejo aqui, olha, tantos jovens, eu vejo aqui tantos potenciais que podem seguir o mesmo caminho de Douglas, né? Que podem seguir o mesmo caminho de Douglas. Então, sempre que tenho uma oportunidade, estou falando para vocês, né? Para que de fato, veja, nós é que muitas vezes botamos os obstáculos, botamos as dificuldades, botamos os empecilhos das nossas vidas, né? Mas é preciso que a gente, como Douglas diz, despertar da nossa consciência, para que de fato a gente possa fazer aquilo que o nosso coração manda, que o nosso espírito pede para que a gente
faça, não é? Então, por isso que essas portas daqui, ou essa porta, ou todas as portas desta casa, porque as portas são um símbolo, mas é preciso que nós estejamos com a nossa mente aberta, com o nosso coração aberto, para ser esse caminho de transformação na vida de cada um de nós. Claro que a transformação do mundo começa por nós, mas é preciso que essa transformação seja gerada para o universo, para que a gente possa ter um mundo melhor. E para isso é preciso que a gente desperte, como diz Duda. E para a gente encerrar essa primeira parte dos nossos trabalhos, vou convidar nosso irmão Valmir para fazer a prece final. Boa noite a todos. Eu peço a todos que permaneçam de pensamentos elevados. E assim, Mestre Divino, nós te agradecemos por esse banquete divino que o nosso irmão nos ofertou hoje, através da sua fala. E louvamos, Mestre, a tua presença, a tua bondade infinita que vem nos agraciar hoje e nos dar esperança. E o Senhor que nos ensinou o 11º mandamento, o amai-vos uns aos outros, instruí-vos para que nós possamos crescer como homens e mulheres de bem, que, como diz no Evangelho, que nós tenhamos os pés ligeiros, a mente elevada, que nós nos fortaleçamos no Evangelho do Cristo, que agora é redivivo pelo Espiritismo, através das mensagens espirituais dos Espíritos superiores, que nós tanto nos saboreamos. Que essas palavras divinas, cheias de amor e de misericórdia, possam adentrar dentro dos nossos corações. Que a nossa mente, cheia dessas reflexões, possa produzir bons pensamentos. Que esses pensamentos elevados nos ajudem a perdoarmos uns aos outros, a nós mesmos, e seguirmos agora fazendo um novo plantio, o plantio da justiça. E como nos diz o Evangelho, que nós recebemos uma nova ordem, uma nova palavra, que reergue, que abre os túmulos vazios, que é a reencarnação. Ou seja, a fé na vida futura. Pois então que nós abracemos isso, na certeza de que nós continuaremos após o desenlace do corpo, dessa veste, que é o tabernáculo divino em qual nós habitamos, para que nós possamos continuar florescendo o universo afora. Que Jesus possa nos iluminar e nos abraçar, que nós possamos voltar para nossas casas melhores do que quando viemos. Que nós possamos permanecer com esse estado de elevação que estamos agora, quando vierem os embates das nossas vidas, as dificuldades. Que Jesus possa nos abençoar, agora e sempre. Que assim seja. Então, gente, rapidamente, só para a gente poder dar os avisos da casa, né?
agradecer a Douglas e dizer a ele que a casa está aberta para quando e na nossa programação das próximas palestras que você venha novamente aqui nesta casa, né? Estamos sempre de corações abertos para trazer novas pessoas, porque a gente tem trazido sempre palestrantes de Dores para cá. Glória, Quitaban, Porto da Folha, Capela, e agora Alberto para o lado de lá, né, está trazendo palestrantes de Itabaiana, Ribeirópolis. Então isso é bom, porque a gente vai aumentando, né, esse potencial de expositores que a gente, às vezes a doutrina espírita ainda é tão carente de expositores, né? Então a gente precisa se somar para poder também atender as casas da nossa região e da nossa área aqui, né? Mas ficamos muito gratos. Dizer a vocês que nós temos uma rifa de um telefone, né? Eu já disse para vocês, para que essa rifa é para a gente arrecadar alguns fundos, para a gente poder fazer alguma melhoria na casa, né? Porque a casa já tem mais de 10, vai fazer 10, 15, já tem 15, né? 16 anos, e a gente precisa fazer alguns reparos mais urgentes na casa. Então a gente precisa de alguns recursos para poder manter a casa, pelo menos com um aspecto bom, agradável, porque a gente precisa fazer isso, porque a gente precisa ter um espaço bom, que as pessoas cheguem aqui e se sintam acolhidas, se sintam que estão num lugar bom, né, que pode acolher todos vocês. Isso é muito importante e é fundamental. E por isso nós estamos fazendo uma rifa. Não é comum a gente fazer rifa, mas nessas necessidades a gente se submete a isso, tá? Mas quem quiser fica à vontade. É R$10, né? A rifa com Alberto e com Elizabeth. Então, às terças-feiras nós temos os nossos estudos. Terça-feira passada nós não tivemos estudo por causa do São João, mas nessa terça-feira a gente volta com as nossas atividades normais, tá? Na terça-feira a gente passa também a ter os nossos estudos na casa também. Tá bom? Então vamos para o passe. Depois do passe, as pessoas que quiserem fazer o atendimento fraterno, nós estamos à disposição. Jesus nos abençoe.